Muito bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a esclerose lateral amiotrófica. Vocês conhecem como ELA. Mas para isso eu trouxe um convidado especial, doutora Cari Oliveira. Ele que é coordenador do setor de investigação de doenças musculares da Universidade Federal de São Paulo, fez mestrado, doutorado também na Unifesp e pós-doutorado aí na Columbia University, Nova York. Olha só. Seja bem-vindo, doutor Cari. Muito obrigado. Estamos aqui hoje para falarmos a respeito de esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, 3 letras, E-L-A, que mudam a vida da pessoa para sempre, mas não só dela, de quem está junto dela também e também daquele profissional da saúde, por exemplo, eu. Excelente, mas antes disso, roda a vinheta. Ótimo, então vamos falar um pouquinho sobre essas 3 letrinhas ELA, esclerose lateral amiotrófica. O porquê desses termos? É uma doença neurodegenerativa que ela afeta a via motora. Para eu fazer movimento, há necessidade de recrutar neurônio que está na cabeça, na área motora. Esses neurônios, eles atravessam para o outro lado do cérebro e descem em direção à coluna medula nervosa. E esta avenida é que fica comprometida, ela fica endurecida, ela fica alterada. Daí vem a palavra esclerose. E afeta a parte lateral da medula, lateral. E afeta uma célula muito importante para o movimento, que é o neurônio motor. E esse neurônio afetado, ele dá atrofia muscular. Portanto, esclerose lateral amiotrófica. É uma doença neurodegenerativa. Excelente, vocês estão vendo aí em casa essa figura que apareceu para vocês, quer dizer, o cérebro dá o comando, mas tem toda uma via que é afetada, até o neurônio motor, não é isso? Exatamente, e essa avenida é que fica alterada. Excelente. E me diga uma coisa, é rara, não é rara, mais frequente em homem e mulher, a idade que é acometido, como é que funciona? É uma doença descrita já desde o século XIX. Mas é uma doença rara. Na verdade, muito rara. 2 a 4 indivíduos por 100 mil pessoas. Mais homens do que mulheres. 3 homens para 2 mulheres. E geralmente na faixa etária dos seus 55 anos. Mas há pessoas jovens com a doença. E mais antigos também com a doença. Predominando mais na faixa etária dos 55 anos. Excelente. Ficou muito conhecida também pelo físico, pelo filme A Teoria de Tudo, Stephen Hawking, né? Que desenvolveu o quadro e aí muita gente assistiu em casa. Mas ele traz aqui mais frequente em homens, enfim. Mas também pode ter em jovens, apesar de incidir um pouquinho mais acima, né? Com mais idade. Mas vamos falar um pouquinho. É uma doença que gera fraqueza. Como é que se comporta essa fraqueza? Vai progredindo? Quais são os outros sinais e sintomas? Qual o tempo de vida, não é, de um indivíduo com o quadro? Como é uma doença que afeta a via motora, se comprometer o primeiro neurônio, que está lá em cima, quando eu bato o martelo, reflexo aumentado. Tá. Mas despindo a pessoa e olhando para ela, tem a atrofia associada. A fraqueza junto com a atrofia. Essa fraqueza e atrofia secundárias à alteração do neurônio da medula. A associação, portanto, atrofia, fraqueza, reflexos aumentados e tem mais um detalhezinho também no exame, que é um tremorzinho no músculo, chamado fasciculação. Tendo tudo isto, eu penso em esclerose lateral amiotrófica. E como é que os pacientes chegam no seu consultório? Por exemplo, quais são as queixas? Eu não estou conseguindo abrir uma garrafa ou alguma dificuldade de caminhar. Quais são as principais queixas que eles chegam para você? O mais frequente é na mão. Na mão. Alteração motora na mão. Dificuldade para abotoar a camisa, cortar alguma coisa com a tesoura, abrir uma garrafa. Mas outros indivíduos vêm com uma alteração na perna. Um chute mais fraco, uma dificuldade para subir escadas e uma
pequena parte dos indivíduos com alteração na região da boca, garganta, para falar, para engolir, mastigar. Essas são as características. Entretanto, é o seguinte, do primeiro sintoma para o diagnóstico, em média, 4 médicos. 4 meses, não sabe o que Do primeiro é. sintoma para o diagnóstico, 11 a 13 meses, dependente dos locais onde as pessoas vivam. Demora muito tempo. O acesso ao especialista, muitas vezes se direciona a outro profissional, ao clínico, ao ortopedista, não é? Para depois chegar no neurologista, não é isso? E não tem nenhum exame que eu faça que dê o diagnóstico de certeza. Esse é o detalhe. Então, eu preciso pensar no diagnóstico, fazer exames específicos, um deles a eletroneuromiografia, que é aquele exame de choquinho, e também afastar outras possibilidades diagnósticas. Daí a necessidade de outros exames, incluindo ressonância magnética da cabeça e da coluna também. Excelente. Então, por isso, a importância de você estar trazendo essas informações aqui. Então, observem, fraqueza progressiva, a musculatura que treme, não é isso? Até dificuldade de engolir, não é? De falar, e isso ocorre de maneira progressiva. E é Não isso? rápida. Rápida. Quanto tempo, mais ou menos? Quando a pessoa recebe o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, já vem junto um prognóstico. Ou seja, do primeiro sintoma à morte, em média, 3 anos e meio a 5 de sobrevida. 3 anos e meio a 5 de sobrevida. E esse é o medo que as pessoas têm, porque está escrito lá. Entretanto, há uma certa parcela de pessoas, ao redor de 10%, que vivem bem mais. Exemplo, Stephen Hawking. Mas também, no nosso ambulatório da Escola Paulista de Medicina, temos pessoas que estão com a doença há mais de 20 anos. Olha só. E é esclerose lateral amiotrófica. E elas nos ensinam a vivermos com a enfermidade. E me diga uma coisa, qual tem uma causa específica que você bate o martelo e diz, olha, está acontecendo por isso? Quais são os fatores de risco? Muito bem. É uma doença neurodegenerativa e é interessante porque todas as doenças, sem exceção, têm a parte genética, mas tem envolvida também alguma coisa da parte ambiental e aquilo que a gente faz ou não faz com a nossa vida. A gente tem até uma pergunta, viu? Um mito ou verdade relacionado a isso. É verdade que o atletismo ou exercícios mais intensos desencadeiam, pode ser fator de risco para a esclerose lateral amiotrófica? Nós procuramos os fatores de risco. Tem alguns. Por exemplo, nas Ilhas Marianas, que ficam lá no Pacífico, lá existia uma quantidade muito grande de pessoas com esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer e Parkinson. E esta associação ligada a uma fruta de um coqueiro, que tem uma substância tóxica que leva a comprometimento do neurônio. A atividade física intensa acelera a possibilidade de ter a enfermidade. Tem trabalhos muito interessantes feitos com jogadores italianos. Uma frequência 4 vezes maior que quando nós pegamos uma população da mesma faixa etária. Então, ou seja, a atividade física intensa pode predispor também para aquele indivíduo que tem uma carga genética específica a doença. Excelente. Nós temos até um exemplo de um jogador nos Estados Unidos, não é? Inclusive lá ficou conhecida como doença de Lou Gehrig, não é isso? Exato. Jogador de beisebol. Isso. E a doença nos Estados Unidos tem o nome dele porque a esposa dele trabalhou de uma forma intensa para fazer com que a doença fosse reconhecida, percebida, ensinada, pesquisada e tratada. Excelente. Em relação ao diagnóstico, ele colocou: existem testes que auxiliam, mas não tem um exame específico para o quadro. Alguns outros exames são feitos para afastar outras hipóteses diagnósticas. Mas eu gostaria de saber, nesse momento, o tratamento. Existe cura para esse problema, essa doença? Se não, existe alguma medicação, enfim, para tratamento? Esclerose lateral amiotrófica, doença do neurônio motor, degenerativa, progressiva, irreversível, incurável, incapacitante.
É assim que está lá no livro. Entretanto, ela nos ensina como proteger o neurônio. Estamos aprendendo. Se protege a pele com protetor de pele, por que não protetor neuronal? Já tem. Existe um protetor neuronal, ele está no SUS. Ele dá um pouco mais de sobrevida para os indivíduos. Estão aparecendo outros protetores neuronais. Já temos 3 protetores neuronais. E aumentando a sobrevida dos indivíduos também. Agora, o mais importante não é o protetor neuronal. O que eu vou fazer com a minha vida, da minha vida. Esse é o detalhe. Excelente. É a ressignificação, nós estávamos conversando ali, né? Ressignificar o quadro, não é, doutor Cari? Mas me diga, além disso, você falou de protetores neuronais, mas outras terapias também são aplicadas. Para esse tratamento, a gente precisa de vários profissionais, o fisioterapeuta, a fono. Como é que funciona? Nós temos um acometimento respiratório também, não é isso? É uma doença progressiva e, logicamente, que nós precisamos de pessoas especializadas no tratamento desse indivíduo. Fisioterapeuta motor, o respiratório, o fonoaudiólogo, nutricionista, o psicólogo, o assistente social. É fundamental. E aí entram outras pessoas, que interessante, que não são da área da saúde diretamente. O engenheiro, o tecnólogo, porque hoje o paciente com esclerose lateral amiotrófica, ele pode viver com estas características, com essas possibilidades de orientações terapêuticas, com magnitude. Nossa, excelente, assim. O que você... Eu vi, para trazer ele aqui, eu dei uma pesquisadinha nas entrevistas que ele já fez. O que você poderia, assim, o que mudou para você conviver com esses pacientes? E se você pudesse passar uma mensagem para os pacientes e para a família, qual mensagem você passaria? Um detalhe muito interessante. Sou neurologista e nós trabalhamos contra as doenças e contra a morte. E a esclerose lateral amiotrófica trazia a doença e trazia aquele prognóstico sombrio. Eu não queria trabalhar com esses pacientes. Mas, de repente, eu me apaixonei por essas pessoas. Elas são diferentes. Elas são ligadas à vida. E elas dignificam e ressignificam a vida. Elas modificaram a minha vida. Isso eu entendi muito bem no dia a dia com os pacientes, com seus familiares. E é impressionante. Faça do agora, o melhor momento da sua vida. Tem mais um outro detalhe. Pague a sua conta, porque a sua vida veio de graça. E a forma de você pagar a sua conta, como que é? É ajudar ao próximo. É fazer e preencher o que o outro não tem. As pessoas com esclerose lateral amiotrófica estão permitindo-me fazer isto. Excelente, que mensagem linda. Obrigado. Eu só posso dar parabéns, ele foi meu professor, é uma honra. E o período de estágio que eu passei com ele, eu aprendi demais. Muito obrigada pela sua presença aqui, Obrigado, por essas Francine, informações. por essa oportunidade. E eu gostaria muito de abraçar as pessoas com esclerose lateral amiotrófica, muitas delas que modificam as vidas de outros indivíduos. Uma em questão no momento. A Beth, ela assumiu o Instituto Mara Gabrilli. Como que ela assumiu? Só com os olhos. Olha só, tá vendo? Isso é força de vontade, Força. não é isso? Não é, dona Gisele Alves? Quer que você... Linda essa mensagem, né? Para levar para casa, para levar para a semana, para levar para a vida, não é isso? Com certeza, doutora. Olha, muito obrigada, agradeço. Você sempre trazendo assuntos, né, convidados importantíssimos, com temas super importantes. Muito obrigada. Vamos mostrar as redes sociais agora, gente? Primeiro da doutora Francine Mendonça, para vocês acompanharem o trabalho dela, os assuntos. Olha aí o Instagram da doutora. Mendonça. Segue, acompanha e ó, ela vai mandando, ela vai respondendo vocês também, viu, gente? Olha aí, a mamãe. Um pouquinho do pessoal, um pouquinho do profissional. Essas entrevistas vão todas para a rede social, inclusive essa linda entrevista com o Dr. Cari também vai. Tem o Instagram do